Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Hoje, lendo o número 16 do livro de Números, capítulo 16. Então, vamos lá. E Corá, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On e Pelete, filhos de Ruben, prepararam seus homens. E levantaram perante Moisés com alguns dos filhos de Israel 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. E estes congregaram contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram: Isto deve vos bastar, visto que toda a congregação é santa, que todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e toda a congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo, e fará chegar a si aquele a quem ele escolher, fará chegar a si. Fazer isso e tomar incensários, Corá e toda a sua congregação, e amanhã perante o Senhor põe de fogo no incenso deles. E o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Isso deve vos bastar, filhos de Levi. E Moisés disse a Corá: Ouve os filhos de Levi. Parece-vos pouco que Deus de Israel tenha vos preparado a congregação de Israel para vos trazer a si, para fazer o serviço do tabernáculo do Senhor, para estar diante da congregação e ministrar-lhes? Ele vos trouxe para perto dele, e a todos os seus irmãos, os filhos de Levi contigo. Procurais também o sacerdócio? Por este motivo, tu e toda a congregação estáis congregados contra o Senhor. O que é Arão que murmurais contra ele? E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e eles lhes disseram: Não subiremos. É pouco nos terdes feito subir de uma terra que mana leite e mel para uma terra para os matares nesse deserto? E também faze-te príncipe sobre nós? Além disso, não nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste herança nos campos de vinhas. Arrancará os olhos desses homens? Não subiremos. Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a tua oferta. Não tomei deles nenhum só jumento, nem fiz mal a nenhum deles. E disse Moisés a Corá: Amanhã estai tu e toda a congregação diante do Senhor, tu, eles e Arão, e que cada homem tome seu necessário e ponha incenso nele, e que cada homem traga o seu necessário diante do Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. E cada homem tomou o seu incensário e pôs fogo nele. E pôs o incensário nele, e puseram à porta do tabernáculo da congregação com Moisés e Arão. E Corá reuniu toda a congregação contra eles, à porta do tabernáculo da congregação. E a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Separai-vos do meio dessa congregação, para que eu possa consumi-los em um momento. Eles caíram sobre os seus ossos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecaram um só homem, e tu enfurecerás com toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação, dizendo: Levantai-vos ao redor do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. E Moisés levantou e foi para Datã e Abirão, e atrás dele foram os anciãos de Israel. E ele falou a toda a congregação: Afastai-vos, eu vos peço, não tendas desses homens ímpios, não toqueis em nada do que é deles, para que não pereçais em todos os seus pecados. Eles se levantaram do tabernáculo de Corã, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e ficaram à porta de suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E disse Moisés: Assim sabereis que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Se estes morrerem a morte comum, ou de todos os homens, ou se forem visitados como acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir sua boca e os engolir com tudo o que é seu, e desceram vivos para o abismo,
Então sabereis que esses homens provocaram o Senhor. E quando ele havia acabado de dizer essas palavras, a terra que estava debaixo dele se abriu, e a terra abriu sua boca e os engoliu com suas casas. E a todos os homens que pertenciam a Corá, todos os seus bens, eles, tudo que lhe pertencia, desceram vivos ao abismo, e a terra se fechou sobre eles e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que a terra também não nos engula. E saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque eles serão santificados. Os incensários dos que pecaram contra suas próprias almas, que se façam deles folhas estendidas, como cobertura para o altar, porque ofereceram perante o Senhor. Portanto, são santificados e serão por sinal para os filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de bronze com que haviam oferecido aqueles que foram queimados, e deles fizeram folhas estendidas para a cobertura do altar, para ser um memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estrangeiro que não seja da semente de Arão se aproxime para oferecer incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e a sua companhia, como o Senhor lhe havia dito pela mão de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E quando a congregação se reuniu contra Moisés e contra Arão, olharam para o tabernáculo da congregação, e eis que a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E Moisés e Arão vieram perante o tabernáculo da congregação, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio dessa congregação, para que eu possa consumi-los como em um momento, e caíram sobre seus rostos. E Moisés disse a Arão: Toma o seu incensário e põe nele fogo no altar, põe incenso nele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque a ira saiu do Senhor e começou a praga. E Arão tomou como Moisés havia ordenado e correu para o meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo. E colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. E ficou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. E os que morreram naquela praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E Arão voltou a Moisés à porta do tabernáculo da congregação e cessou a praga. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma cada um deles uma vara, segundo a casa de seus pais, todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas. Escreve o nome de cada homem na sua vara. Escreverás o nome de Arão na vara de Levi, porque será uma vara para cada cabeça da casa de seus pais. E porás as varas no tabernáculo da congregação perante o testemunho onde eu os enviarei. E a vara do homem que escolher florescerá, e farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. E Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram cada um uma vara para cada príncipe, uma, segundo as casas dos seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs essas varas diante do Senhor, do tabernáculo do testemunho. E no dia seguinte, Moisés entrou no tabernáculo de testemunhas, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, havia florescido e produzido botões de flores, e brotados renovos, e dado amêndoas. E Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor, e a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada homem tomou sua vara. E o Senhor disse a Moisés: Traz de novo a vara de Arão perante o testemunho, para que seja um sinal para os rebeldes, e acabarás com suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez isso, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. E os filhos de Israel falaram a Moisés, dizendo: Eis que nós morremos, perecemos, todos nós perecemos, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos todos consumidos pela morte? E o Senhor disse a Arão: Tu e seus filhos, a casa de teu pai, contigo levareis a iniquidade do santuário, e tu e seus filhos contigo levarão a iniquidade do vosso sacerdócio. E também teus irmãos da tribo de Levi, da tribo de teu pai, tragam contigo, para que se unam a ti e ministre a ti.
tu e seus filhos contigo ministraremos diante do tabernáculo do testemunho. Eles farão a tua guarda e a guarda de todo o tabernáculo, porém não deverão se aproximar dos utensílios do santuário do altar, para que não morram, nem eles nem vós. E se unirão a ti, farão guarda do tabernáculo da congregação, para todo o tabernáculo do serviço. O estrangeiro não se aproximará de vós. E vós fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que nunca mais haja sobre vós, ira sobre vós, os filhos de Israel. E eis que tomei os vossos irmãos levitas do meio dos filhos de Israel. A vós eles são dados como presente pelo Senhor, para administrar o serviço do tabernáculo da congregação. Portanto, tu e seus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em tudo o que é do altar e dentre o véu, e vós servireis, e eu vos dei o vosso sacerdócio como serviço de dádiva, e o estrangeiro que se aproximar morrerá. E o Senhor disse a Arão: Eis que também te dei a guarda das minhas ofertas alçadas de todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as dei a ti e seus filhos como estatuto perpétuo. Isso será teu das coisas santíssimas, reservadas do fogo, todas as oblações, todas as ofertas de alimentos, todas as ofertas pelo pecado, todas as ofertas pela transgressão, que me apresentam, serão santíssimas para ti e para seus filhos. No lugar do Santíssimo o comerás, todos os homens o comerão, e será santo para ti. E isso será teu, a sua oferta alçada das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. Isso dei a ti, a teus filhos e a suas filhas contigo, como estatuto perpétuo a todo aquele que estiver limpo na tua casa, as comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho, do trigo, cujas primícias derem ao Senhor, as dei a ti. Todos os primeiros frutos maduros que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus, e todo aquele que estiver limpo a tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Todo que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, seja de homens ou animais, será teu. E, no entanto, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. E os que tiverem de ser redimidos de 1 mês de idade resgatarás, segundo a sua estimativa, por 5 shequels de dinheiro, segundo o shequel do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de uma vaca, o primogênito de uma ovelha ou de um primogênito de uma cabra não resgatarás, porque são santos. Espargirás o seu sangue sobre o altar e queimarás a gordura em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como serão teus o peito, o ombro direito, a oferta de movimento. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, dei a ti, e a seus filhos e a suas filhas contigo, por esse estatuto perpétuo. É um pacto perpétuo um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua semente contigo. E o Senhor falou a Arão: Não terás herança nenhuma na terra deles, nem terás qualquer parte nela. Eu sou a tua parte, a tua herança entre os filhos de Israel. E eis que dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança pelos seus serviços que executam, o serviço do tabernáculo da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se aproximaram do tabernáculo da congregação, para que não leve o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço do tabernáculo da congregação e levarão sua iniquidade. Isto será estatuto perpétuo por todas as vossas gerações entre os filhos de Israel. Não terão nenhuma herança. Mas os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada tenho dado como herança aos levitas. Portanto, eu lhes disse: No meio dos filhos de Israel não tereis nenhuma herança. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos levitas e dize-lhes a eles: Quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que vos dei como herança, oferecereis eles uma oferta alçada ao Senhor, 1/10 dos dízimos. E a vossa oferta alçada vos será contada como grão de eira e como plenitude do lagar. Também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor, a Arão, o sacerdote.
De todas as vossas dádivas oferecerei toda oferta alçada ao Senhor, de tudo que é melhor delas a sua santa parte. Portanto, dize-lhes, quando oferecereis o que é melhor deles, isso será isso será contado aos levitas como aumento de dinheiro e como aumento do lagar. E comereis em todos os lugares, a vós e a vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço no tabernáculo da congregação. E não levareis o pecado quando deles oferecerdes o melhor. E não contaminareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, encerramos aqui mais um dia de leitura. Sou muito grato por você ter acompanhado conosco até aqui. Peço encarecidamente que curta, compartilhe e nos ajude promovendo o canal e os vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.